Era uma vez um jovem que tanto procurava o caminho do sucesso. Ele já havia procurado de várias formas e nada havia encontrado. Angustiado e ansioso, todos os dias de sua vida ele sempre lamentava: poxa, já faz tanto tempo que eu procuro o caminho do sucesso, mas nada encontro. E dessa forma seguia o jovem durante toda a sua caminhada. Certo dia, o jovem encontrou uma placa com os possíveis caminhos do sucesso e logo eufórico falou: olha, olha, será que eu encontrei o caminho do sucesso? E enquanto tentava descobrir qual era o caminho, percebia que cada vez mais se encontrava perdido. E um mestre que logo ao fundo observava indagou: jovem, jovem, o que procuras? Mestre, eu procuro o caminho do sucesso, mestre. Já faz tanto tempo que procuro e nunca que eu acho nada, mestre. Jovem, o caminho do sucesso não está no dinheiro, não está na carreira e em nenhuma destas coisas que se encontra naquele local. Para encontrar o caminho do sucesso, você precisa usar o mapa correto. Mestre, então me diga onde está esse mapa, mestre. Aqui estás, leia e descobrirás. Mestre, como que eu posso encontrar o caminho do sucesso guardando meu coração, mestre? Se toda a minha vida depende dele, mestre. Ouça e descobrirás. Bom, os 5 segredos para o caminho do sucesso. O primeiro segredo, como o mestre acabou de falar aí, é guarde seu coração. A Bíblia fala em Provérbios 4:23: acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu não sei quantos de vocês aqui já ficaram apaixonados, não é verdade? Quantos aqui já ficaram apaixonados por uma menina? Só uma, Júlio. Só uma. Ou pelo rapaz. Quantas meninas ficaram apaixonadas pelo rapaz? É complicado, né? Quando você fica apaixonado, você passa o dia pensando naquela pessoa, você tenta desesperadamente tirar aquela pessoa da cabeça e não consegue. Eu, quando ficava apaixonado pelas meninas, por alguma menina, hoje eu sou apaixonado só por uma. Eu sou apaixonado só por uma hoje. Mas quando eu ficava apaixonado, eu ia para casa, deitava no sofá, botava o som do Bon Jovi lá. Alguma coisa parecida. E cada vez que eu pensava na menina, mais tempo ela ficava na minha cabeça. Agora é complicado, quando não guardamos o nosso coração. Quando eu falo em coração, estou falando em mente, vontade, emoções. E muitas das vezes não é uma pessoa que está na sua cabeça, mas sim um pecado. Algo que você quer totalmente tirar da sua cabeça, mas não consegue. Satanás, sabendo disso, sabendo que se ele conseguir dominar a sua mente, ele vai dominar o seu corpo inteiro, tem atacado pesado o jovem de hoje. Satanás, ele quer de todas as formas dominar a sua mente. Lembre-se de uma grande verdade: aquilo que você pensa, você se tornará. Aquilo que você pensa, você se tornará. Se você passa o dia pensando besteira, o dia pensando coisas que não devem, o dia pensando em imoralidade, o dia pensando em como você vai matar aquele vizinho, de ver o que vai acontecer, você vai matar aquele vizinho, mais cedo ou mais tarde. Esse mesmo versículo, Provérbios 4:23, na tradução da linguagem de hoje, fala uma coisa muito legal. Diz bem assim, ó: tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tem gente que não leva muito a sério essa questão de guardar a mente. Tem gente que acha bem assim: não, eu acho que eu posso pensar. O problema é quando eu começar a praticar o pecado, aí que desagrada a Deus. Mas não esqueça de uma coisa. Tá baixo aí o volume? Não esqueça de uma coisa: o que hoje para você é um simples pensamento, amanhã pode determinar sua queda. O que hoje é uma pequena labareda aí na sua mente, amanhã pode se tornar um grande incêndio. A rebeldia não começa publicamente, a rebeldia começa aqui, ó, na sua cabeça, quando você começa aqui dentro a desconsiderar o seu líder, contrariar as ideias que ele coloca para você aceitar, entendeu? Então, uma dica interessante é você
essa primeira dica aqui é guarde seu coração. A Bíblia diz que como cristão, nós devemos ter a mente renovada. Eu preciso pensar de modo diferente. Por mais que seja difícil, eu tenho que pensar de modo diferente. Em Efésios 4:23, anote essa referência. A Bíblia diz assim na linguagem viva: agora, as suas atitudes e os seus pensamentos, tudo deve estar constantemente mudando para melhor. E na NVI a Bíblia diz bem assim, ó: e sejam renovados no modo de pensar. Todo pensamento que temos deve se submeter à vontade de Cristo. Tudo que você for parar para pensar, você deve perguntar: cara, será que esse meu pensamento está agradando a Deus? Será que Deus está se agradando desse pensamento? Eu não posso deixar de uma forma escancarada qualquer pensamento entrar na minha mente, não. Eu tenho certeza que você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa. Você deixa qualquer pessoa entrar na sua casa? De forma alguma, não é verdade? O cara bateu lá na sua porta, você já deixa ele entrar, sem saber quem é aquela pessoa? Se for um conhecido, tudo bem, né? Muitas das vezes temos esse cuidado de não deixar qualquer pessoa entrar na nossa casa, mas não temos o mesmo cuidado com relação ao pensamento. Às vezes a gente deixa qualquer pensamento entrar na nossa mente. Quantos aqui gostariam se alguém jogasse todos os dias um lixo, uma sacola de lixo dentro do seu carro? Você gostaria? Levanta a mão quem gostaria. Alguém gostaria aqui? Mulher, no seu guarda-roupa, se alguém pegasse uma sacola de lixo e colocasse dentro do seu guarda-roupa, gostaria? Não, né? Eu tenho certeza que não. É o mesmo cuidado que nós devemos ter com a nossa mente. A Bíblia fala em 2 Coríntios 10:5, anote essa referência: devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A Bíblia também diz em 2 Coríntios 5:16: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só a responsabilidade. Será que Cristo pensaria o que você pensou essa semana? Será que Deus aprovaria tudo que passou pela sua cabeça durante a semana? A pergunta é retórica, e responda aí. Agora vamos dar algumas dicas aqui, ó. 3 dicas fundamentais para você manter uma mente saudável. Você que enfrenta essa guerra, eu sei o quanto é complicado. Olha, porque desde quando eu me converti, eu enfrento essa luta para tentar manter meus pensamentos puros. Não é algo fácil, olha. Tem semanas que você consegue vencer facilmente, mas tem semanas que você cai em pensamentos e você, puxa, Senhor, me perdoe, olha, me perdoe por aquilo que passou pela minha cabeça. Me perdoe, Senhor. Aí você consegue vencer durante mais alguns dias, depois acaba pensando coisas que não devem. E eu trouxe algumas dicas aqui, ó, por experiência própria, e com certeza baseado na palavra de Deus. Eu quero dar algumas dicas para vocês, para manter a mente de vocês saudável. A primeira: memorize versículos que combatem esse mal. Se a sua Bíblia estiver empoeirada, provavelmente a sua mente também vai estar. Uma Bíblia empoeirada levará uma mente empoeirada. Você precisa colocar a palavra de Deus aí na sua cabeça. Quando você enche a sua mente com a palavra de Deus, não resta mais lugar para nada. Quando você cita versículo naquela hora que o mau pensamento quer entrar na sua mente, quando você cita um versículo, você não abre espaço para aquele mau pensamento entrar. Então enche a sua mente da palavra de Deus. Muitas das vezes fazemos muitas besteiras porque pensamos muitas besteiras. Então, ó, decore versículos. Eu trouxe alguns versículos específicos aqui para vocês decorarem. Quiser anotar aí? Mãos à obra. 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Filipenses 4, 8. Provérbios 4, 23. Efésios 4, 23. Romanos 12, de 1 a 2. 2 Coríntios 11, 3 e 1 Coríntios 2, 16. Então a primeira dica é: memorize o versículo e combata esse mal. Agora vamos uma segunda dica aí para você. Use o princípio da substituição. Como assim, Jean? Explica.
Sabe como é que você tira um pensamento ruim da sua cabeça? Tendo um pensamento bom. A Bíblia diz para você resistir a quem? Ao diabo. A Bíblia não diz para você resistir a uma tentação. A Bíblia diz para você resistir ao diabo. Então, para falar a verdade, toda vez que você resiste ao mau pensamento, sabe o que você acaba fazendo? Você cada vez está empurrando aquele pensamento para sua cabeça. É por isso que antes de entrar no palco, você nunca deve chegar aqui, eu estou nervoso, eu não vou ficar nervoso, não vou ficar nervoso, não vou ficar nervoso. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais nervoso ainda. Você não pode parar você que está querendo vencer a imoralidade sexual, não pode parar e dizer bem assim: eu vou parar de pensar em moralidade, eu vou parar de pensar em moralidade, eu vou parar de pensar em moralidade. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai continuar pensando em moralidade. Você tem que pensar coisas boas. O que a Bíblia diz em Filipenses 4:8? Hein? Eu estou procurando a passagem aqui também. O que a Bíblia diz em Filipenses 4:8? Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E o terceiro conselho, rapidinho já para terminar, para você manter sua mente saudável, é: tome cuidado com o que você olha. E Satanás, nessa área aqui, ele tem jogado pesado. Olha, você vê isso nos outdoors, nas revistas, nas cenas de filme, nas novelas. Sabe por quê? Porque a sua visão é o sentido do seu corpo que mais se aproxima do seu processo mental. Então, quando você vê alguma coisa, alguma imagem que você sabe que não deveria ver, rapidinho desperta um mau pensamento na sua cabeça. É uma questão de segundos. Então, a gente deve ter muito cuidado com aquilo que passa diante dos nossos olhos. Eu não sei quantos de vocês aqui já viram um comercial de comida e tiveram vontade de comer. Ou viram de repente uma propaganda de bebida e tiveram vontade de beber. Já ou não? Quando viram alguém bocejando, o que aconteceu com você? Deu vontade de bocejar. Aquilo que você vê com os olhos, rapidinho entra na sua mente, e aquilo que você pensa, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar em atitude. Mateus 6,22 fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será em trevas também. A Bíblia diz que Davi viu uma mulher do terraço, pensou e depois acabou caindo com aquela mulher. Então, fica aqui 3 dicas para vocês. Eu espero que vocês coloquem em prática. Foram de uma forma aqui bem rápida, mas com certeza vai dar para ajudar vocês. Obrigado. Acima de tudo, jovem, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Muito bonito esse versículo, quando recitado, mas não é tão fácil assim para botar ele em prática. Para fazer isso, é necessário ter uma atitude, a atitude de um verdadeiro cristão. Todos nós temos que brigar cada dia para ter essa atitude. Fique de pé e vamos cantar conosco atitude. Não vai
próximo ponto, para você ter um segredo para o caminho de sucesso, é controle a sua língua. Você sabia que a sua língua, ela pode ser usada tanto para abençoar, também como amaldiçoar? A sua língua tem poder sobre a vida e a morte. Uma forma de usar a sua língua para a vida é usando ela para, por exemplo, exortar um irmão. Quando você vê que ele está fazendo algo errado, e com amor, você chega perto dele para ajudá-lo. Ou então, para incentivar, quando você vê alguém no seu GA desanimado, querendo desistir. E uma outra forma prática de fazer isso é simplesmente através de um elogio. Quero saber aqui, quantos já elogiaram alguém hoje? Nossa, muita gente. E quantos já ouviram um elogio? Um pouquinho menos, né? Então, é o seguinte, agora eu vou dar uma chance para vocês fazerem isso. Agora vocês vão elogiar a pessoa que está ao seu lado agora. Pode ser usado para fazer o mal. Quantas vezes nós já... Tá ruim? Som. Tá melhor? Então, quantas vezes nós já falamos palavras que nós pudéssemos, nós teríamos voltado atrás e ficado quieto. Ou então, se nós pudéssemos voltar no tempo, a gente teria voltado para calar naquele momento. Muito bem. Jesus fala que não é o que nós comemos que nos torna sujo, mas sim o que sai da nossa boca. Mas o que é isso? Como assim, o que sai da nossa boca? Bem, a nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. O que isso quer dizer? Se você tem ciúmes, inveja, raiva, ódio, rebeldia, vontade de mostrar sua indignação, adivinha, eu tenho um palpite. Acho que não vão sair coisas boas da sua boca. Bem, a nossa língua também, ela é capaz de trazer uma destruição terrível, tanto na nossa vida, quanto das pessoas que estão à nossa volta. Bem, em Tiago capítulo 3, compara a língua, no versículo 6, Tiago capítulo 3, versículo 6, compara a nossa língua como fogo, como um mundo de iniquidade. E ela pode contaminar muito se ela é colocada entre os irmãos. E no final, ela incendeia todo o curso da sua vida, destrói tantos outros e no final acaba se destruindo. As pessoas que não controlam a sua língua acabam se destruindo. Bem, o que acontece? A língua nada mais é do que uma janela para o seu coração. Ela vai mostrar o que o seu coração está cheio. E o que você tem pensado ultimamente? No que você tem investido durante essa semana que passou? Será que você investiu sua mente em coisas que não deveriam? Você tem alimentado ela com imoralidade sexual? Ou com conversas indecentes? Ou você tem ficado junto nas rodas com pessoas que fofocam, mentem, ou você tem investido na perversidade? Todos esses caminhos, eles levam para o caminho da morte. E isso a gente pode perceber em exemplos reais. Tem aqueles irmãos que aqui dentro da igreja estão falando: como é que você está? Eu estou bem, eu meditei, eu estou tranquilo, estou na paz. Aqui dentro da igreja é um amor de pessoa. Mas depois, quando vai jogar um futebol, primeira coisa que ele vai, topa com um dedão, já vai mandando aquela pessoa para um lugar não muito santo. Ou então, quando aquele cara sai da igreja, pega no carro, vai no trânsito
chega, tá dirigindo com pressa e o cara vem e corta. O cara chama aquele cara de um quadrúpede anencéfalo, né? Vocês entenderam? Não vai durar muito. Se você alimentou a sua mente com coisas que não edificaram ela, adivinha, eu tenho um palpite. A gente vai descobrir cedo ou tarde. Vai ser através da sua língua. Mas a língua, ela pode também ser usada para abençoar. E também, como vocês viram, amaldiçoar. E ela vai afetar primeiro a sua vida e depois a vida das outras pessoas. Bem, se você não consegue se controlar, não consegue controlar essa sua língua, no mínimo, a Bíblia diz que você deveria ficar calado. Provérbios cita que até o tolo, quando ele fica quieto, ele contém a sua língua, ele é confundido com o sábio. As pessoas confundem, por causa que ele vai parecer que tem uma pessoa que tem discernimento. Meu pai me falava que um provérbio em coreano, né? Que eu não sei se é a mesma coisa em português, mas é assim. Ele falava que falar é prata e calar é ouro. Em coreano seria 말하는 것은 은이고 하는 것은 금이다. Vamos, repitam comigo. Mas simplesmente não parem por aí. Vou descobrir que existe um caminho ainda muito melhor. Eu não quero que você simplesmente cale sua boca e fique nesse momento. Ou seja, mas isso é um passo necessário. Se você está sem controle da língua, você tem que fazer longe tudo que faz com que a sua mente se aproxime dos caminhos da morte. Mas o próximo passo a fazer é o que? É você se alimentar da palavra de Deus. Você tem que buscar a palavra de Deus. E uma forma de alimentar da palavra de Deus é lendo a Bíblia, meditando. Quantos, assim, na prática, já leram a Bíblia toda? De capa a capa. É uma forma prática de saber. Eu estou vendo que já tem gente que está fazendo isso, e muito bom. E outra forma é meditando, buscando a vontade de Deus por aquele dia. O que Deus quer que você faça. E a melhor forma é meditando diariamente. E orando, compartilhando com Deus o seu dia. E também, quando necessário, você tem que ter esse seu domínio próprio. Evitar andar por aqueles caminhos que vão te levar à morte. E trilhar esse caminho que vai te levar à vida. Busque estar em comunhão sempre com os irmãos, porque com os irmãos você vai se fortalecer. E é certo que dentro do nosso meio, um cobrando ao outro, a gente vai conseguir nos manter no caminho da vida. Bem, então eu faço uma pergunta. No final, sabe qual vai ser a língua que vai prevalecer na sua vida? Vai ser a língua que você alimentou mais. Você quer alimentar mais a língua da vida ou da morte? Seja sincero com Deus. Busque com todas as suas forças a língua da verdade, a língua da vida. E contar um testemunhozinho, que quando eu fui convidado para falar sobre o controle da língua, o Júnior chegou para mim: tá aí. Você pode falar sobre esse tópico, controle da língua, porque eu acho que você não tem muito problema com isso. Aí eu fiquei pensando, será mesmo? Aí eu cheguei pra minha esposa, né, a Gisele. Quem não conhece a Gisele, é aquela mulher linda, maravilhosa, que tá lá atrás, sentada. Aí eu cheguei pra ela e perguntei: amor, você acha que eu tenho um problema com a minha língua? Ela disse: não, acho que não. Mas pra minha surpresa, essa semana, eu percebi que eu pisei na bola feio. Mas eu acho que Deus teve piedade de mim, misericórdia de mim, e me deu a chance de consertar. Na mesma hora, a gente voltou do acampamento, a gente estava cansado, né? Mas estava meio aborrecido com uma coisa que tinha acontecido lá. Enquanto a Gisele estava tirando as coisas na mala, né? Tirando, colocando roupa para lavar, eu acho que: amor, por que tu falou isso naquela hora, tal e tal? Eu falei isso de uma forma bem ofensiva. Só que ela estava correndo, ela depois chegou para mim e falou: pô, eu não entendi o que você falou, tu pode repetir? Aí eu agradeci a Deus, ele me deu a segunda chance de voltar atrás do que eu tinha dito. Aí eu falei: obrigado, Senhor. Aí eu
falei novamente, mas dessa vez de uma forma muito mais tranquila. Eu falei de uma forma que trouxesse a paz e não a morte do meu casamento. Eu agradeci realmente. Agradeci porque eu tô tendo essa oportunidade de compartilhar isso com vocês. E eu tive essa segunda chance. Mas eu não sei se eu sempre vou ter essa segunda chance. E também não sei se vocês vão ter a segunda chance. Então essa semana que vem, queria que vocês decidissem qual língua que vocês vão alimentar mais. Decida. Porque a decisão é sua. É isso aí. Nosso assunto agora é manter o foco. É o terceiro segredo para você obter um caminho do sucesso. Esse vídeo que a gente acabou de ver é um ótimo exemplo de como você tem que manter o seu foco. O esquilo da Era do Gelo, conhecido, ele tem um foco na vida dele, que é aquela castanha. Ele faz N situações, corre o mundo todo, faz N coisas, mas ele sempre consegue atingir seu alvo, que é conquistar aquela montanha. E aí eu pergunto para você jovem, você tem um foco na sua vida? Você tem um objetivo? Você tem um sonho? O que você almeja? É muito importante que a gente tenha um foco, porque quando a gente mantém o nosso foco, a gente consegue ter um norte, a gente consegue se guiar para o nosso objetivo. O nosso versículo de hoje é Provérbios 4:25, e diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Resumindo, mantenha o seu foco. Olhar e manter os olhos para frente sugere que você, jovem, tem um propósito, você tenha sinceridade no que você tem na sua mente, né? Que você não se deixe desviar dos seus caminhos, que você esteja sempre no caminho certo, que é os caminhos do Senhor. E também assim, no mundo de hoje, a gente está vivendo por várias dificuldades, passando várias situações difíceis, onde tudo nos leva a desviar o nosso foco. A mídia, a internet, jornal, revistas, as amizades, até a sociedade, muitas vezes eles terminam nos tirando do nosso foco. E a gente tem que ter muito cuidado, que foco a gente quer manter para a vida. E essa semana, pensando um exemplo da minha vida sobre manter o foco, eu me lembrei de uma situação muito interessante que aconteceu na minha vida. Bem, para quem não conhece, a Neidinha, minha esposa, esta mulher bonita que está aqui na frente, ela tinha um foco na vida dela. Qual era o foco dela? Ela queria se casar. Beleza. Só que ela queria casar com um cara que tivesse caráter, cara de família, que conhecesse a Deus, claro, um cara bonito, né? Não era qualquer pessoa, tinha que ser o cara. Perfeito. Nós estávamos numa festa na casa de uma amiga nossa, lá na festa, lá na frente. Ela chegando na casa dessa nossa amiga, ela olha pra mim. Ela fixa os olhos em mim e vê: olha, tá aí, achei o homem bonito que eu queria. Beleza. Aí ela: pô, tô ótimo, estou no meu foco, encontrei o homem que eu quero. Só que ela tinha que continuar o foco dela. Qual era? Me conquistar. Não era muito fácil, né? Sabe como é que é? Todo cara bonito é difícil. Então, ela lutou, fez de tudo para manter o foco dela e me conquistar. Não sendo muito fácil, vou ter uma dificuldade e tal, mas aí caí nos seus encantos e aí a gente começou a namorar. Mas mal a gente começa a namorar, ela já vai me falando: é o seguinte, eu vou namorar contigo, só que eu tenho um foco na minha vida, que é casar. Então a gente namora, mas tem que casar. Aí ela, não muito satisfeita também, né, que ela é bem focada em tudo, ela falou: olha, eu te dou um prazo, em X tempo a gente tem que casar. Se passar disso a gente não casa, termina contigo. Eu: pronto, mulher doida. Aí tá bom. Aí eu gostei da ideia, porque também, né, modéstia à parte, todo cara bonito encontrou uma mulher bonita, né? Não podia perder essa bênção de Deus. Aí eu: beleza, vou entrar no teu foco. A partir daí eu comecei a ter um foco de que era casar. Começou a minha correria, comecei a correr atrás, consegui um trabalho, terminar a faculdade, estudinho. Só que no meio do caminho eu quis desviar do foco. Quando quis desviar do foco, tudo começou a dar errado. Só que eu vi que o negócio não estava indo bem. Eu falei: não, epa, vamos corrigir, vamos voltar para o foco, não posso me desviar, tenho que ter meu foco. Comecei a correr atrás. No último dia, determinado por ela, pô, conseguimos, casamos, mas foi certinho, olha. Aí valeu a pena, porque a gente manteve um foco e obtivemos vitória. Mas vocês sabem qual foi o segredo que nós tivemos aí nisso tudo?
é que nós colocamos Deus como prioridade no nosso foco. Ele foi o nosso guia, Ele nos guiou. E quando a gente agrada o coração de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos dá o nosso foco, Ele nos ajuda, Ele nos dá o nosso caminho, Ele é o nosso guia. E em Hebreus 10:36, como a gente viu aqui no versículo, no final do vídeo, diz bem assim: vocês precisam perseverar, de modo de quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Na nossa vida, a gente tem que ter um foco, mas não basta apenas você ter um foco, você tem que correr atrás, tem que perseverar. E quando você persevera, faz a sua parte, Ele lhe recompensa, Ele lhe dá a sua vitória. E vocês, jovens, qual é o foco de vocês na vida? Muitos querem entrar na faculdade, comprar um carro novo, conquistar um novo trabalho, casar. A maioria tem esse sonho, né? Casar, conquistar a família toda para Jesus, entrar no novo ministério, participar do sonho de Natal. São muitos os focos que a gente tem. E é bom, porque quando a gente tem um foco, a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo. E isso é importante para a gente ter na nossa vida. E para manter o foco não é fácil. Então, pensando sobre manter o foco, eu pensei em 3 dicas que eu vou dar para vocês. Anotem aí. Primeira dica de manter o foco: se concentre na vitória. Mesmo diante de barreiras, você precisa manter o seu foco. Resumindo, deixa de ser leso, deixa de se desviar com coisas erradas e mantenha o seu foco. Se concentre nele. E não se esqueça, seu principal foco, que vai garantir a sua vitória, é Jesus. Só Ele garante tudo para você. E mantenha o seu foco, se concentre na sua vitória. Mas é o seguinte, eu falei, manter o foco, não virar foco. Para quem não sabe, foco é aquele bicho marinho que fica lá no gelo, na praia, parado lá na vida, esperando nada, alguma coisa acontecendo, não acontece nada. Mantenha o foco, não vire foco. Sabe aquela história da foco? Então, por favor, não vá no caminho errado, né? E tenha fé, gente. Sempre tenha fé, porque ter foco é ter fé. Por mais que pareça ser impossível o seu foco, se você entrega ele nas mãos de Deus, você sai vitorioso. Filipenses 3,14 fala bem assim: prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Tenha um alvo, prossiga para ele e ele vai te dar o prêmio. Só que não é tão fácil assim não. Não é só prosseguir para o alvo. Em Hebreus 12:2 já fala assim também para a gente: tenha os olhos fixos em Jesus. Então, fique com os olhos fixos em Deus, em Jesus. Tenha Ele, como eu já falei, e sempre estou repetindo, fique com os olhos fixos em Jesus. Ele é seu principal alvo. Segunda dica, anote: termine bem a sua corrida. Todo foco é uma corrida. Você está correndo atrás de alguma coisa. Então você, para ter uma boa corrida, você tem que estar meditando, lendo a palavra, estudando mais, aprendendo mais da palavra de Deus. Porque como o mestre falou, ele é o manual, ele vai nos dar o mapa da nossa corrida, né? Então leia bem, se prepare na Bíblia. E outra dica importante, dentro do termine bem essa corrida, determine o prazo. Vocês viram, quando a Neidia me conheceu, ela me deu um prazo. Só casava comigo naquele período. O prazo me ajudou muito, porque com o prazo a gente consegue definir as nossas estratégias, como a gente vai atingir o nosso objetivo, em que meta a gente vai chegar. Faça tudo dar certo. Agrade o coração de Deus. Fazendo tudo isso, você vai terminar bem a sua corrida. Terceira e última dica: não se deixe viver pelo passado. Você tem um passado. Todos nós temos um passado. Muitas vezes o nosso passado não é bom. E as fragilidades do nosso passado terminam nos atrapalhando, terminam dificultando o nosso foco, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Passado é passado. Quando você entregou sua vida na mão de Deus, todo o seu pecado, todo o seu erro, Ele levou lá na cruz. Ele apagou seu passado. E você está limpo, você está bem agora. Você pode seguir uma nova vida nos caminhos do Senhor. Mas é o seguinte: apagar o passado não é também deixar de se esquecer dos erros que você cometeu. E às vezes é bom, porque isso te dá uma segurança, saber assim: olha, isso aqui deu errado, agora vai dar certo. Então, não deixe o seu passado lhe atrapalhar, mas preste bem atenção no seu passado, porque você vai conseguir corrigir o que você possa fazer na frente. Então foram 3 dicas, repitam comigo, hein? Primeira dica: se concentre na
vitória. Segunda dica, termine bem a sua corrida. Terceira dica e última, não se deixe viver pelo passado. Olha, no mundo de hoje, muitas coisas vão querer nos tirar do foco. Muitas coisas vão querer nos tirar do caminho certo. Mas a gente não pode. Nós precisamos ter sonhos. A gente precisa crer que a gente vai conseguir. E ainda mais quando a gente põe Jesus como prioridade. Jesus tinha um foco quando veio aqui na terra, no nosso meio. Ele manteve o seu foco, foi lá na cruz, morreu e levou todo o nosso pecado. Esse foco valeu a pena, a gente deve usá-lo como exemplo. E eu pergunto de você, jovem, qual é o seu foco hoje mesmo? Você quer comprar um carro? Você está fazendo por onde comprar esse carro? Você quer virar pastor? Você está lendo pelo menos a Bíblia? Você está fazendo por onde? Você quer se casar? Mas você está lutando, está planejando a sua vida? Mantenha o seu foco, mas não se esqueça, seu principal foco é Jesus Cristo. Nossa, como que eu vou chegar no caminho do sucesso? É tudo tão escuro por aqui. Eu não consigo nem ver onde eu piso. Como que eu vou chegar no sucesso? Eu não sei nem por onde começar. Sem saber onde chegar. Bem, eu me chamo Alan e vou falar a respeito do quarto segredo para que o jovem seja um jovem de sucesso. E o quarto segredo é:
seja cauteloso. O versículo que fala a respeito desse tema é o seguinte: Provérbios 4, verso 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Quem aqui já quebrou o braço alguma vez na vida? Levanta o braço. Vou contar para vocês uma história. Lá estava eu, 5 anos de idade, lá na Cidade Nova, querendo, doido para brincar. Cheguei na barra da saia da minha mãe e fiquei puxando: mãe, quero brincar. Não, menino, quero brincar, mãe. Não, menino, quero brincar. Não, quero brincar. Não, quero brincar. Menino, vai brincar e me deixa em paz. E lá fui eu, fui brincar. Tomei uma decisão rápida, porque o meu impulso de criança era me divertir. E a vizinha que morava do lado de casa estava fazendo um muro. E para quem já fez alguma construção, acompanhou alguma construção, sabe que quando você vai fazer um muro, você tem que botar ele no esquadro. Então você coloca um toco, amarra uma linha para em cima dela você poder edificar o seu muro. E eu correndo de um cachorro que para mim parecia mais um tigre, chamado Totó. Topei num desses tocos, voei uns 10 metros e bati com meu braço esquerdo em cima de um toco. Resultado: 2 ossos quebrados, 30 dias de gesso e uma coceira infernal. Anote essa referência. Provérbios 14:16 nos fala que o sábio toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Mas como o João falou na pregação dele, Deus me deu uma segunda oportunidade. No ano de 1997, estava bombando um evento aqui na cidade que se chamava Night Bike Tour. E eu, né, jovem, 17 anos de idade, doido para pegar minha bicicleta e poder participar do evento, pedi no meu pai: pai, quero andar de bicicleta. Não, menino. Eu quero ir pro Night Bike. Não, menino. Eu quero. Não. Eu quero. Não. E nessa segunda oportunidade, ele deixou eu ir. Ele falou: menino, tu vai. Mas sabendo que eu não concordo com isso. A minha vida passou pela frente dos meus olhos. Lembrei os 30 dias de gesso, os 2 ossos quebrados, da coceira infernal. E o que eu fiz? Peguei minha bicicleta, levei para dentro de casa, tomei meu banho e fui sossegar. Graças a Deus eu tive uma segunda oportunidade. E nessa segunda oportunidade eu não tomei uma decisão precipitada. O jovem às vezes ele busca algumas desculpas para tomar decisões rápidas e acabar agindo de maneira errada. A primeira delas é: tenho a vida toda pela frente. Eu posso cometer um erro hoje, mas amanhã eu posso consertar. Eu sou jovem, no futuro eu posso ter uma vida melhor. Ou ele pode dar a segunda desculpa: é só dessa vez. Eu faço errado hoje, mas amanhã eu corrijo. A terceira desculpa é: quero ser aceito. Aquele grupo de amigos da escola ou da faculdade, você quer se chegar e eles falam: não, menino, tu não pode entrar não. Se tu quer entrar, então vai ter que sair com a gente pro Summerfest. Ou então, tu pode entrar no nosso grupo, mas você vai ter que tomar um golinho de Skarloff. E esse sentimento de querer ser aceito do jovem, aquela emoção de querer fazer parte, de se sentir aceito por aquele grupo, faz com que ele tome decisões erradas. Ou então, o pai não deixa você ir pro Night Bike Tour, ou não deixou você vir para a oficina do namoro ou para a conferência, e o sentimento que vem no seu coração é de querer dar o troco. Ah, vou dar o troco no meu pai. Não vou hoje para o GA, ou não vou hoje para o culto da Amazon Jovens, ou não vou para o CENIB de manhã. Não pense dessa forma. Não dê desculpas para cometer o erro. Uma dica para você não cometer um erro e não tomar decisões rápidas é a seguinte: utilize os 5 passos para uma boa decisão. Falem comigo. O primeiro passo de uma boa decisão é acalmar. Segundo, bibliar. Terceiro, aconselhar-se. Quarto, você deve agir, tomar a sua decisão. E no quinto, você deve arcar com as consequências daquela decisão que você tomou. Existe uma meditação que fala justamente a respeito dos 5 passos para uma boa decisão. Procure no site da NIB, encontre e faça ela, se você estiver passando por um momento onde você deve tomar uma decisão que vai mudar os rumos da sua vida. Uma decisão muito importante. O segundo passo para você poder ser cauteloso e ser um jovem de sucesso é: busque conselhos. Provérbios 12:15 nos fala: o
caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Aí eu pergunto para você, jovem, quem tem sido os seus conselheiros? Será que tem sido pessoas espirituais? Será que tem sido o seu líder de grupo de amizade? Será que tem sido o seu líder de ministério? Será que você tem procurado os pastores da igreja, que são muitos, graças a Deus, e tem se aconselhado antes de tomar uma decisão, não se precipitar? Será que você tem manejado a Bíblia no decorrer da semana e será que ela tem lhe ajudado a tomar boas decisões? Ou será que você tem buscado conselhos no grande oráculo do mundo hoje em dia, que é o Google? Na minha época era o KD. Quem ainda lembra do KD aí? Nossa, muita gente. Ou será que você tem botado aquela pergunta no Facebook e aguardado que toda a sua lista de contatos diga para você se você tem que ficar com o cabelo moreno ou cabelo loiro? Será que a TV tem sido seu conselheiro? Será que a sorte tem sido a sua conselheira? Jovem, procure conselheiros de verdade, pessoas espirituais que possam lhe ajudar e possam lhe dar dicas para que você não venha cometer os mesmos erros que outros já cometeram. Provérbios 19:20 nos fala: ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, para que seja sábio. Finalmente, não consulte a sua ambição. Eu vou lhe dar dois conceitos. O conceito de desejo. Desejo é uma vontade, um anseio e uma aspiração. Ele se parece muito com os sonhos que todos nós temos. Mas a ambição é um desejo intenso, quase incontrolável, uma vontade veemente de satisfazer o seu amor próprio, ou seja, gloriar-se, ou de obter bens materiais, que quer dizer enriquecer-se. A palavra de Deus nos fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus e desagrada o outro, ou você serve o outro e desagrada a Deus. Você tem que decidir a quem você quer agradar. Se você dá ouvidos à sua natureza humana, que é pecaminosa, fatalmente você irá pecar. Existe uma luta constante entre a carne e o espírito, e aquele que você alimentar mais é o que vai ser o vitorioso. Provérbios 16:15 nos fala: há caminhos que parecem certos ao homem, mas ao final conduzem à morte. Dar ouvidos à ambição é agir impulsivamente, e quando você age impulsivamente, você tende a errar. Não age impulsivamente, não cometa erros. Por final, procure saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Ou então pergunte-se, quando tiver que tomar uma decisão, quando tiver que escutar a voz da carne ou a voz do Espírito: em meu lugar, nessa decisão, o que faria Jesus? Jovem, seja cauteloso. É a quarta dica para você poder ser um jovem de sucesso. Faça o seguinte: não tome decisões rápidas, busque conselhos e não consulte a sua ambição. Se você seguir esses passos, com certeza você será um jovem de sucesso. Mestre, finalmente eu encontrei o caminho do sucesso, mestre. Eu guardei meu coração, abandonei as palavras perversas e olhei bem por onde eu andava, mestre. Mas, mestre... Calma, jovem. Tenho certeza que você encontrou o caminho do sucesso. Porém, é necessário que você permaneça nesse caminho. Mestre, permanecer nesse caminho? Como, mestre? Sem me desviar nem para a esquerda nem para a direita, mestre. Jovem, ouça e descobrirás. Onde você quer chegar? Muito bem. O quinto ponto, o quinto segredo para você saber o caminho para o sucesso. Obrigado. Seja obediente. Esse é o quinto segredo. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 4:27: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Diz isso lá em Provérbios. Eu vou contar para vocês a história de dois reis. Um foi desobediente
e colheu as consequências disso. Outro foi obediente e também colheu as consequências disso. No meio dessas duas histórias, eu vou contar a história de uma orelha. É uma orelha mesmo. Mas essa história da orelha vai explicar para você que ainda hoje Deus faz as mesmas coisas que fazia antigamente. Preste atenção. Deus ungiu Saul rei, mas ele desobedeceu. No capítulo 15 de 1 Samuel, do versículo 1 até o 23, conta a história de que Saul recebeu uma missão de Deus. Ele tinha que ir até o povo amalequita e destruir todo mundo. Ele tinha que detonar, não deixar nada, não deixar pedra sobre pedra. Ele não podia trazer nada, não podia pegar nada do que estava lá. E Saul foi lá, detonou todo mundo, mas ele deixou vivo o rei. E ele achou bonito os bois, as ovelhas, e ele trouxe essas coisas para perto dele. Quando ele trouxe isso, ele não só trouxe e errou mais uma vez, porque o profeta tinha dito para ele aguardar, porque o profeta ia dar ordem para ele sacrificar. Mas ele pegou o que estava errado e ainda não esperou o profeta e sacrificou. Deus se entristeceu e disse o seguinte, versículo 22 e 23 de 1 Samuel 15. Porém respondeu Samuel: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Deus rejeitou Saul naquele instante. Eu vou começar a história da orelha, preste atenção, porque ela vai ficar no meio das duas histórias, então você tem que prestar bastante atenção. Você sabe o que é um crente Raimundo? É um pé na igreja e outro no... Pois é, eu era esse cara. Eu era um Raimundão, mano. Acho que dava até para ser vocalista daquela banda Raimundos que tinha lá antigamente, né? Tinha uma banda Raimundos, né? Pois é, eu era esse cara. Eu ia para a igreja, eu estava no grupo de louvor. Mas aí, quando pintava uma chance para as baladas, presta atenção, estava lá. Estava lá nas baladas. Eu cresci em um lar cristão, mas eu não dava valor a esse lar como eu deveria. Assim como Saul, eu desobedeci a Deus. A verdade é que eu não era convertido. Eu era convencido, mas convertido eu não era. Capa de bom, mas por dentro eu era sujão, eu era hipócrita. E essa é a palavra. Eu não tinha certeza da minha salvação. Achava que Deus estava lá em cima, muito ocupado, e que eu tinha que viver minha vida por aqui. Eu estava me enganando e sendo apenas religioso, sacrificando, mas não obedecendo. Fui vivendo minha vida e um dia, após uma pregação de um pastor, Deus me deu mais uma chance. E então eu decidi mudar de atitude. Eu comecei a meditar, me envolver nos trabalhos da igreja, mas só que faltava alguma coisa, né? Eu já estava melhor, assim estava mais bacana. Eu disse, então agora eu quero casar. Eu vou procurar uma menina bem legal e vou casar. É isso aí que eu vou fazer. Eu estou olhando aqui porque é tanto detalhe que eu não lembro de tudo não. E aí eu achei uma menina dos meus sonhos. Ela era linda, dirigente do louvor, sabia cantar muito bem, só tirava 10, inteligente. E eu procurei conselho com os pastores, oramos, achamos que estávamos fazendo tudo certo. Mas lá no fundo, eu sabia que aquilo não era vontade de Deus para a minha vida. Aquilo não era vontade de Deus. E um dia, nós fomos num acampamento. E eu comecei, antes de ir para o acampamento,
Eu estava dando foco nela e não em Deus. Nós fomos nesse acampamento e ela foi picada por um inseto. Esse inseto desencadeou uma doença que até hoje eu lembro o nome. É púrpura trombocitopênica trombótica fatal. Vocês estão rindo, né? Pois é, mas ela morreu. Ela morreu, gente. Deus levou ela. Eu não estou brincando, ela morreu. Naquele instante, eu pensei, o que foi que aconteceu? Mas eu sabia lá no fundo que eu estava sacrificando, mas não estava obedecendo a voz do Senhor. Deus não quer sacrifícios. Ele não quer você pela metade. Ele quer que você o obedeça por completo. Tenha certeza do seguinte: se você está ouvindo isso aqui agora, é porque o Espírito Santo quer falar com você. Deus está falando com você, para você consertar alguma coisa aí. Eu não sei o que é, mas Deus está falando com você. Saul não teve a chance que você e eu tivemos. O outro versículo, que é o versículo 23, ele fala que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, que abre uma brecha para o inimigo atacar você. Não dê essa brecha e decida obedecer. Agora vamos para o próximo rei. Esse rei era gente boa. Mais na frente a gente vai terminar a história do Orelha, tá? Segura ela aí, na sua mente. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. 2 Reis 20, de 1 a 11. A gente vai ler só esse pedacinho aí. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Aí, mano, volta para a história do Orelha. Aí, mano, eu entendi o recado. Deus estava dizendo para mim assim: Joinha, não te ajeita, mano, senão tu é o próximo. Eu tratei de me ajeitar. Foi uma época em que meus pais estavam envolvidos em trabalhos missionários. Meu pai vivia me convidando para ir em umas viagens missionárias que eles faziam. Eu decidi tomar uma decisão radical. Disse para Deus assim: eu vou ser missionário. Eu não vou casar. Vou viver para a obra missionária. Decidi isso. Quando Deus viu essa minha atitude, Ele então começou a preparar o caminho para uma virada radical na minha vida. Eu servi a Deus naquele barco por 3 anos, apenas servindo o Senhor e me doando para as pessoas. Eu era a pessoa que cuidava da farmácia lá, nos momentos de oração, leitura da palavra, serviço, grandes bênçãos de Deus na minha vida naqueles anos. E eu estava num canto quieto, e aí chegou um irmão muito amado, aí ele me disse assim: Joênio, já olhaste para aquela moça? Cadê tu, Marins? Tu já olhaste para aquela moça? Aí eu olhei para Marins, ela olhou para mim. E Deus cumpriu na minha vida. A Marins é uma esposa que me anima nos momentos difíceis. E uma coisa que é 10 na Marins é que ela ama mais a Jesus do que a mim. Você tem que amar mais a Jesus do que a outra pessoa. Deus me deu uma segunda chance. Ezequias estava quase morrendo. Quando Ezequias estava à beira da morte, ele fez essa oração. E sabe o que Deus fez por ele? Ele era um homem obediente. A Bíblia diz no começo sobre Ezequias que ele era reto. Ele obedeceu a Deus. Quando ele orou a Deus, ele disse assim: Senhor, eu fiz o que era reto. Eu fui obediente, Senhor. Em outras palavras, é o que ele estava dizendo: eu fui obediente. Por favor, não me deixa morrer. Quando ele falou isso para Deus, o profeta ainda ia no pátio. Deus mandou o profeta voltar, dizer para ele: tu não vais morrer. Eu vou acrescentar alguns anos para a tua vida. Presta atenção. E Ezequias perguntou assim no profeta: como que eu vou saber se Deus vai fazer isso por mim? Ele disse: tu queres que a sombra do sol ande na escada, desça normalmente, ou que ela retroceda? Sabe o que Deus fez?
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e tem mais uns 3 aqui da quinta série, eu não lembro. Deus fez tudo isso retroceder. Tudo voltou por causa de um homem obediente. Seja obediente. Baixe sua cabeça. Ore comigo tomando estas decisões. Eu vou orar aqui e você vai orando, pensando aí também. Pai, eu decido obedecer, pois sei que isto é melhor do que sacrificar. Ainda que as circunstâncias digam que não dá, eu vou confiar e obedecer. Serei obediente a Ti, aos meus pais, aos meus líderes, e sendo obediente, sei que Tu irás me abençoar. Senhor Jesus, me ajuda a ser obediente, a Te amar de uma forma tão grande, que me esvazie de mim mesmo e viva para Ti e para meus irmãos. Sei que Tu queres o melhor para mim, portanto, eu decido obedecer. E se tenho desobedecido em qualquer área da minha vida, Te peço perdão. Em nome de Jesus, você diz amém. Não desista. Deus está vendo você e vai te recompensar se você for obediente. Ele é fiel e cumpre o que diz. E assim então, agora você tem os 5 segredos para o caminho do sucesso, tá? Eu vou botar o microfone aqui na boca de 5 jovens, você vai me dizer o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, atenção. Qual é o primeiro segredo para o caminho do sucesso? Controle do coração. O pensamento também, né? Segundo, vamos ver aqui. Controle da sua língua. Terceiro, você. Manter o foco. Manter o foco. Quarto vai ser aqui, esse jovem. Seja cauteloso. Seja cauteloso. E o quinto que acabamos de ouvir. Sempre prestou atenção na mensagem. Você. Seja obediente. Olha, se você colocar esses segredos na sua vida, com certeza você vai ver que você vai terminar bem e vai ter realmente um verdadeiro sucesso. Não um sucesso que aparece e desaparece, mas um que fica para sempre. Que Deus abençoe vocês, os que pregaram e você que ouviu.